Olha só, agora tem uma entrevista bem importante, a gente também pede a sua participação. Vocês já se deram conta que metade do ano está indo embora? É dia 25 de junho, gente, última semana do mês. O semestre está acabando, mas tem a outra metade inteirinha pela frente. Daquela lista que você se propôs a fazer lá no início do ano, o que falta? E como correr atrás dos nossos objetivos? O coach Thiago Tombini vai nos ajudar. Thiago, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, fique à vontade aqui na nossa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, quando a gente faz aquela listinha, né, que pelo menos é recomendado, para quem não fez, dá para fazer hoje ainda, né? Aquela listinha que a gente faz na virada do ano, vamos prometer o que eu quero esse ano, né? Arrumar casa, voltar a estudar, né? Sempre dá tempo, né? A gente não sabe quando é tarde porque você não sabe quando vai morrer, né? Então, se você viver mais 70 anos, você está com 30, não é tarde você começar hoje. Mas quando se fala de objetivos de vida, quanto antes você começar, melhor. Então, quando nossos pais, né, começaram a vida, se você analisar, você vai perceber que muitas vezes não havia uma cobrança muito grande para eles construírem patrimônio, para eles obterem coisas, para eles alcançarem coisas. Tudo era mais leviano, porque as pessoas herdavam, por exemplo, a terra dos pais, herdavam a casa, herdavam o negócio. E hoje, devido a todas essas mudanças, essa transformação, há uma cobrança para que as pessoas vençam. Então você vê hoje a depressão, é um dos assuntos mais abordados hoje no mundo, como o mal do século. Tem crianças que não sabem nem falar o próprio nome, mas já estão passando por depressão. E o que é isso? Isso é cobrança. Então a criança você tem que aprender inglês, você tem que aprender francês, você tem que começar a estudar, já começa, eu tenho um filho pequeno, então você tem que falar, ele não fala. Uhum. Ele só faz um monte de coisa, só fala a mesma palavra, mas ele não progride. E quando você se torna jovem, você tem que entrar numa faculdade. Se você não decidir por que faculdade você entrar, o pai vai decidir por você. E o pai acaba decidindo e acaba formando uma pessoa frustrada. Por quê? Eu prefiro errar pelas minhas escolhas do que errar pelas escolhas dos outros. Imagine que coisa, eu errar por uma escolha que uma outra pessoa fez para mim. Então, para o pai, para a mãe, cada pessoa tem seu tempo, tá? Cada pessoa tem seu tempo. Eu posso demorar 3 anos para aprender inglês, eu posso ter um amigo meu que demora 7. Ele não é mais burro, ele tem o tempo dele. De repente, no tempo em que ele aprendeu inglês, ele desenvolveu outras 3 habilidades que eu não tinha. Em contrapartida, cada um tem as suas habilidades, né? Isso tem que ser respeitado, né? Pouquíssimas pessoas no mundo, Fabiana, sabem trabalhar sob pressão. Sob pressão. Então, quando há uma pressão muito grande na pessoa, gera o que gera, por exemplo, na luz. Quando você tem muita pressão num transformador, o que acontece? Gera um apagão, né? Então, o que acontece com uma pessoa quando ela é pressionada ao extremo? Gera um apagão. Respeitar o tempo das pessoas. Mas começar tem que começar. Pois é, e como começar isso com tranquilidade, como saber o seu tempo. Já que você falou das crianças, a gente pode falar um pouquinho hoje com quem está em casa, né? Como incentivar os filhos, os netos, a fazer esse planejamento com cuidado e depois segui-lo com tranquilidade e respeitando os próprios limites. Ok. Então, se eu tenho uma família, por exemplo, que tem um negócio particular, eu posso infiltrar o meu filho desde pequeno no negócio. Ele pode fazer parte do negócio, ele não precisa trabalhar, tá? Não é trabalho escravo. Sim. Ele pode fazer parte do negócio. Se ele tá, hoje você existe séries, documentário, programas de televisão que você assiste, que faz a pessoa criar um universo para ela. E o pai pode perceber aonde a criança está se infiltrando, o que ela mais gosta. E ele pode ir ajudando a criança. Você imagina hoje o pai do Neymar. O pai do Neymar viu que ele tinha um talento. Né? E poderia ter dito o que a maioria dos pais dizem para as crianças: você não vai jogar bola, é 1 em 10 milhões. E o pai dele olhou para ele e viu uma pessoa diferente. O pai do Luan Santana olhou para uma pessoa, que é o Luan Santana, e disse: cara, você estava tocando violão no colégio, você tem dom. Quantos pais olham e veem o dom, o talento no filho? Eu acho que quando você olha para o teu filho de uma forma diferente, não somente com o carinho de pai, mas com aquela ternura de quem quer ajudar. Porque você pode fazer uma pessoa desenvolver algo, mesmo que ela não seja boa naquilo, ela pode melhorar. E para a criança é muito importante isso. Para mim, a parte mais importante, quando você analisa, por exemplo, o que uma pessoa quer, é o como ela se comporta, como ela fala, como ela se projeta. Se eu falo muito sobre uma coisa como futebol... É o brilho nos olhos, né? Claro, é lógico que eu gosto de futebol. Por exemplo, se eu falo muito sobre, por exemplo, treinamento, capacitar pessoas, liderar pessoas, é lógico que eu vou tender a ir para esse caminho. Então, a postura da pessoa, a linguagem da pessoa, a comunicação da pessoa, fala o que ela é. Thiago, já que a gente começou esse papo, a gente vai chegar lá, né, nas metas, mas já que a gente começou com as crianças, eu já li alguma coisa do tipo,
a média da escola. É meio injusto, né? Porque todo mundo tem que ser igual, enquanto um é muito bom em português e o outro é muito bom em matemática. Isso também tem que ser visto, né? E aprender um pouquinho os professores e os pais, deixarem que a criança seja boa naquilo que ela é e talvez se ela ficar um pouquinho atrás do outro não tem problema. Houve umas mudanças no ensino da nossa época, de repente, né, pelos nossos pais, para hoje, né? As salas não estão mais tão povoadas, né? Antigamente as salas eram muito povoadas, hoje não são mais tão povoadas. E eu acho que o professor ele está tendo uma capacidade de olhar para cada aluno e ver cada um deles de forma diferente. Na minha época, não. Se eu tinha uma dúvida e se a sala não tinha dúvida, eu passava despercebido. E se eu levantava a mão, eu estava atrapalhando os outros, né? Então eu acho que houve uma mudança. Mas o professor ele tem que humanizar mais. Ele tem que olhar para o aluno e questionar o aluno e, às vezes, chamar o pai, chamar a mãe e dizer o seguinte, olha, o teu filho, ele não está progredindo aqui. Eu acho que ele precisa de um professor pós-aula, né? Entre uma aula e outra, ele precisa de uma ajuda que ele vai trabalhar isso. Porque o que acontece? A criança se acha burra e cria boa parte das crenças dela nessa idade. Porque ela vai lá, ela é boa numa matéria e não é boa em outra. E daí os alunos caçoam ele, né? Hoje é bullying isso, né? Sim. Mas caçoam. Você é burro nisso. Aquilo entra na mente da pessoa. Sim, o professor pode mudar todo o destino, né? Pode. Talvez profissional. Eu sou jornalista porque uma professora de redação me disse que eu era boa e que eu tinha que escrever. E realmente aconteceu. Enquanto que ela, de repente, pudesse dito que eu não era tão boa, né? E acontece isso. Claro. De frustrar de uma pessoa deixar de fazer alguma coisa porque realmente recebeu um não ou foi caçoada lá na infância. Fabiana, uma pessoa pode desenvolver uma fobia de não falar em público, né? Uma fobia de ter, tipo assim, repúdio de público, porque na escola ela era caçoada. Uma pessoa ela pode ter medo, fobia de entrar na água, porque numa brincadeira de crianças, numa piscina, ela foi levada para baixo e quase se afogou. Então, basicamente, boa parte das crenças estão ali. O cérebro da criança, ela funciona nessa época como uma esponja. Ela só absorve, ela não questiona. Ela não tem conhecimento para questionar. Então tem que ter muito cuidado, né? A criança, ela tem uma pureza que faz ela falar o que ela quer. Uhum. O adulto não. O adulto, ele se frustra, né? Então ele se fecha. Mas a criança tem aquela pureza de dizer, mãe, eu quero ir para esse lado. Só que ela também cansa de bater na porta. Quando ela bate, ninguém atende, ela tende a ir para o outro lado. Uhum. A criança tem uma coisa que o adulto não tem. A capacidade de persistir, de não desistir. Você imagina que a pessoa começa engatinhando, caminhando, correndo, andando de bicicleta, subindo em árvore. Você nunca viu uma criança, por exemplo, não aprender a caminhar. Mesmo caindo 1.200, 10.000 tombos. Uhum. Você nunca viu uma criança não aprendendo a andar de skate ou de bicicleta, mesmo caindo 5.000 tombos. O que acontece é que quando a gente se torna adulto, a gente acaba não conseguindo ter essa mesma persistência. A gente tem uma facilidade de optar pela desistência. Porque se a gente continuar e a gente errar, o que vai acontecer é que vai cair um monte de coisa sobre a gente. E a gente preocupa com o que os outros vão falar, com o que vai acontecer, né? Até chegando nesse ponto agora, por exemplo, aprender uma língua, né? A pessoa vai, fala um pouquinho, acha que não está falando errado, já desiste. Né? Então, por exemplo, vamos chegar nesse ponto aí. Se eu coloquei lá no meu início do ano que esse ano eu ia aprender inglês, e não consegui até agora e fico com esse medo, né? Vou tentar falar ali, não consegui, fiquei com vergonha. O que a gente pode fazer, Thiago, nesse caso? Eu tenho um exemplo bem prático aqui. Você vai ter que fazer toda a tua decisão com base no significado que aquela decisão tem para ti. Por exemplo, é o seguinte. Imagine que eu começo inglês, hoje eu começo inglês, porque o meu pai me falou que se eu terminar o inglês daqui a 2 anos, eu vou fazer um período de intercâmbio nos Estados Unidos, vou trabalhar numa estação de esqui, vou morar numa casa de uma pessoa de lá e vou ter a chance de construir minha carreira no exterior. Eu tenho um significado muito grande e eu vou trabalhar duro para fazer o inglês. Agora imagine, por exemplo, que eu olho para essa situação e digo o seguinte, a minha melhor amiga vai começar inglês, então eu tenho que começar inglês também. E eu começo inglês pela minha amiga, não há significado nenhum. Amizade. Sim. Porque uma pessoa aprende e outra não aprende? Não pela motivação. Em suma, quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, você não tem motivação. Porque ir para academia não motiva de cara. Ir para academia gera dor, gera desgaste. Qual o significado de você ir para a academia? O significado é eu emagrecer, me manter mais bonita, viver mais, estar mais bonito para o meu marido, estar mais atlética, cuidar da minha saúde. Se você não tiver significado, a sua meta é em vão. Então, quando a pessoa vai começar o curso de inglês, a primeira coisa é, qual o significado dessa decisão? Qual o significado? O quanto significa para mim? Qual é o motivo disso? Se o motivo for forte, a motivação acompanha. Agora, se o significado não for forte, você não faz. Simples assim. Então, as decisões que ocasionam em não acontecer, não gerar um determinado resultado na vida, não são porque você não tem motivação, são porque você não tem significado. As pessoas buscam coaches, buscam mentores para conseguir motivação. Motivação ninguém dá.
elas têm significado, elas abrem caminhos. Mas aí vocês ajudam nisso, né? Porque agora no começo do programa eu provoquei as pessoas. Até nossos números estão na tela, gente. 98405-2073 é o nosso WhatsApp, 3319-2500, para quem quiser ligar e deixar sua pergunta aqui para o Thiago, para a gente falar um pouquinho sobre essa motivação. E Ver Mais Oeste no Facebook. Um beijo também para quem está participando com a gente aí na live do Facebook. Mande sua pergunta que o Thiago vai continuar com a gente. Até o Thiago deu uma deixa agora, que foi até um erro meu, quero pedir desculpa para quem está em casa. A gente falou que o Thiago é coach, mas tem muita gente que ainda não conhece o que é um coach, o que o coach faz, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho? O coach ajuda as pessoas a encurtar o caminho entre elas e os sonhos, a realidade que elas querem viver. Na verdade, a maioria das pessoas tem uma realidade conturbada sobre o que eles querem viver, o que eles podem viver. Muitas pessoas vêm para mim e dizem, Thiago, olha, eu gostaria de realizar isso na minha empresa. Daí eu digo o seguinte, sério? É isso? Isso é fácil. A gente pode ir um pouco além. Porra, todo mundo sempre caçoa que isso aqui é muito difícil. Ninguém acha que eu consigo isso. Não, mas nós temos um nível além disso. Você é o primeiro cara que me faz sonhar fora da caixa. Então o coach, ele faz isso. Ele questiona a pessoa. Ele questiona. Ele expõe as fraquezas, expõe as forças e ajuda a trabalhar os pontos fortes das pessoas. Um dos grandes mitos que a gente tem é trabalhe os seus pontos fracos. Isso é burrice. Porque eu vou trabalhar o que eu não sei. Por exemplo... Pois é, como eu falei da escola, né? Claro. Porque adianta ficar insistindo que a criança não adianta, ela não nasceu para matemática. Não vai. E sabe qual é que é o grande problema, Fabiana? A gente tem duas vertentes na vida. As pessoas acham que o maior medo da gente é a morte. Não é, porque você sabe que você vai morrer. O maior medo do ser humano é a rejeição. E isso que faz com que a pessoa não faça algo. Imagina, medo de ser rejeitada, medo que não dê certo. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, não vai dar certo muitas vezes. E você vai ter que encarcar com aquela situação, você vai ter que passar por cima daquilo e fazer de novo. Um empreendedor é um cara que errou consistentemente e aprendeu a esculpir o sucesso. E um fracassado é um cara que errou uma ou duas vezes e viu que não era por aquela porta e não tentou outra. Sim. É muito simples. Tá certo. E você? O que você quer em casa, né? O Thiago falou que às vezes as pessoas não conseguem determinar o que querem. Vamos falar sobre isso depois do intervalo, Thiago? Continua com a gente, por favor. A gente vai dar uma pausinha aqui no Ver Mais. Continue com a gente, mande sua mensagem, mande sua pergunta. O Ver Mais já volta depois do intervalo. Boa tarde. Manda um alô para o pessoal de Guarujá do Sul, que estão ligados no programa. Estamos em um curso em Chapecó, estamos ligados. Abraço, Fernanda, Luciane e Adelise. Fernanda, Luciane, Adelise, beijo para vocês, obrigada pela participação. Vamos ver quem mais tem gente digitando aqui, daí vai pulando aqui, deixa eu tentar me localizar. Boa tarde, sou Lourdes, do bairro Santo Antônio, sempre assisto e adoro os temas do programa. Obrigada, Lourdes, continue com a gente. Tem gente perguntando se o coach pode ajudar a melhorar a memória. Boa tarde, Fabiana, sou Ana Paula, do Jardim América, gostaria de saber do Thiago como mudar se quando na infância eu fui pressionada pelas notas do colégio e sempre me dava esse apagão na memória até hoje, isso acontece. Ana Paula, do Jardim América, obrigada pela participação. Já vou perguntar direto aqui, então, para o Thiago. Tem como mudar isso agora, Thiago? Tem. Ela vai ter que mudar de ambiente. As pessoas me perguntam qual a melhor forma de você conseguir subir uma montanha. É conversar, estar junto, conviver com alguém que já subiu. Qual a melhor forma de eu chegar em um determinado lugar? É conviver, fazer networking, participar da vida de pessoas que já chegaram. Então, provavelmente, ela está num ambiente que ainda provoca estresse nela. Ela vai ter que mudar de ambiente, ela vai ter que se configurar em um novo ambiente. No momento em que ela começar a conviver em um ambiente onde as ações, os pensamentos, as decisões são diferentes do dela, ela vai ter que ou sair desse ambiente ou fazer parte desse ambiente onde tem tranquilidade, positividade, naturalidade, originalidade. Ela vai ter que se acoplar a esse ambiente aqui. E quando ela desenvolver isso, para ela vai ser possível ela novamente se concentrar melhor. Pode ter certeza disso. Em princípio parece difícil, né? Difícil. Mas assim, não precisa mudar completamente de vida. É só começar a procurar essas pessoas que vão te inspirar, que vão fazer isso que você falou, assim. Conviver, nem que seja pela internet, pode ser? Pela internet é difícil se a pessoa já tem um problema de concentração, porque a internet leva a gente a ter muitos desvios, né? Você vai poder abrir uma janela, vai poder abrir outra janela, responder e-mail, WhatsApp e tal e tal. Eu acho que é importante conviver com pessoas físicas dentro de um ambiente onde é que exija foco dela total. Sabe aquela pessoa, o arqueiro que pratica aquele arco e flecha? Sim. Aquilo é incrível, porque a pessoa fica muitas vezes 7 minutos esticado. 7 minutos. E ela analisa tudo nesses 7 minutos. E quando ela solta o arco, parece que o arco, em 80% do tempo, não vai bater no ponto. E em determinado momento, a flecha vira e... Bom, esse último gol do Cristiano Ronaldo, o que foi aquilo? O cara estava nos minutos finais da partida, ele respirou, ele olhou, ele respirou e acertou o ângulo. O que é isso?
Isso é foco. E você só consegue foco, né, depois que você aprendeu a exercitar. Porque foco é exercício. Foco não é um prêmio de alguma pessoa, foco não é o prêmio que você ganha por participar de alguma coisa. Você não nasce com foco, você desenvolve. Então você pode ser uma pessoa focada ou sem foco, dependendo do ambiente em que você vive. Mude o ambiente, você vai mudar o foco. Pois é, você falou isso específico, né, falando para todo mundo, mas falando para a Ana Paula, que nos perguntou aqui também. Mas é dentro dos princípios do coach, que eu conheço um pouquinho, que fala que a gente tem que conviver com as pessoas que a gente quer ser. Isso. Tem uma frase de um dos gurus do coaching que ele fala, já é um jargão, que você é a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Então é lógico que se você analisar o que você come, o que você consome, onde você passa as suas férias, você vai perceber que você é a média das pessoas com quem você está participando. Então você não precisa dar uma grande guinada, mas você precisa daqui a pouco analisar aquilo que você quer e aquilo que o teu grupo hoje não te oferece. E você vai ter que buscar isso fora. Eu tenho muitos amigos meus que não dividem nos mesmos valores que os meus. E não é por causa disso que eu não sou amigo deles. Em algum momento eu tenho que buscar algo fora. Eu tenho que experimentar algo fora. Um dos grandes erros da sociedade é querer fazer as coisas para agradar os outros. E essa é a pessoa que vai ser a vida inteira frustrada. Não faça as coisas para agradar os outros. Agrade a si mesmo. E ao ver você feliz, as pessoas vão se sentir felizes. E se não se sentirem felizes, é porque não merecem estar do seu lado. Pois é, você falou, né? Então, se eu convivo com pessoas que só reclamam, eu vou ser uma pessoa que vai só reclamar também e não vai desenvolver. Por isso que eu te perguntei da internet, né? Talvez, por exemplo, se o meu grande sonho fosse ser uma jornalista investigativa, né? Mas eu posso começar a procurar para me inspirar, nem que seja pela internet. Você pode buscar, você pode realizar buscas e tudo. Hoje, 80% do meu trabalho, até 90%, já é vendido pela internet. Você percebe que há 10 anos atrás eu não tinha nem 1% de venda pela internet. Hoje, 90% das minhas mentorias, 85% a 90% das minhas mentorias já ocorrem pela internet. Dos meus coachings também. Isso me permite, ao invés de vender meu tempo por hora, vender meu tempo por hora para 600, 800, 1000 pessoas. Então, a internet ajuda muito. O problema é que para você entrar na internet, você não pode ficar refém dela. Você tem que ter uma conduta já pré-estipulada atualmente. Você tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho todas as mídias sociais. As pessoas recebem meus vídeos todos os dias. E mesmo assim, eu não perco 1 hora por dia na internet. Por quê? Isso é foco, né? Isso é foco, porque tudo é cronometrado, né? Eu chego no domingo e planejo tudo que vai acontecer nas minhas redes sociais durante a semana. Então, como é que a gente pode ser um pouquinho, pelo menos 1% do que você faz? Vamos lá. Que era o nosso objetivo de hoje. Antes, você estava falando de internet, tinha gente falando aqui que gosta, que acompanha o seu trabalho. Deixa eu abrir aqui de novo. A Marisete Siqueira disse que adora o Thiago, sempre acompanha o trabalho dele, então a Marisete aí, tua fã. A Roseli Alves também está acompanhando pela live e agradecendo. E um abraço também para a Helenice. Gente, obrigada pela participação. Mande mais perguntas aqui. Vamos aproveitar os últimos minutinhos aqui com o Thiago. Né? Então, vamos lá. A gente fez o planejamento do começo do ano, fez alguma coisa, outra não fez. De repente, o que eu ia te perguntar, né, no outro bloco lá, de repente o foco não está certo, de repente nem eu sei o que eu quero direito. Como descobrir isso? Existe uma coisa anterior ao foco, que é o significado, como eu falei. Isso. Então, você tem significado, motivação e foco, né? Se você pensar hoje, o que não te leva a agir é a falta de significado e você não entender que no processo você vai ter 2 coisas que o ser humano repudia, que é conflito e sacrifício. Então, olha que coisa incrível que eu vou passar agora. Para mim ter significado na minha vida, eu tenho que entender aquilo que realmente me move, aquilo que me inspira a acordar de manhã, aquilo que me inspira a fazer aquilo que eu quero fazer. Mas, para mim tomar essa decisão, eu vou enfrentar conflito. Esses conflitos são internos e externos. O conflito interno é baixa autoestima, medo, eu posso enfrentar decepções, frustrações, eu posso enfrentar alguma coisa internamente, algum sentimento que não esteja de acordo com aquilo que eu quero. Isso pode me levar a desistir. E eu posso ter o segundo nível, que é o externo. Chacota dos familiares, chacota dos amigos, chacota dos colegas de trabalho. Se eu não vencer isso pela minha decisão, eu não continuo. Então quer dizer que boa parte das pessoas que não vencem, que deixam o sonho para trás, estavam muito perto, mas não conseguiram arcar com o conflito. E o último é o sacrifício. Sacrifício é, para cada porta que você abrir, você vai fechar outras portas. E o ser humano muitas vezes não entende que ele quer acertar em tudo. Ele quer acertar em tudo. Então, eu quero abrir uma porta que me entregue tudo de uma só vez. Só que se você escolher hoje viver no exterior, você vai perceber que ao viver no exterior, você vai, por exemplo, abrir mão dos seus amigos, abrir mão da sua família por um tempo, abrir mão da sua namorada. E se você não fizer isso, você não vai alcançar o pote de ouro no final do arco-íris. Tem um autor no Brasil que se chama Christian Barbosa, que é o maior autor de produtividade de tempo, amigo meu, que ele tem a tríade da produtividade. Eu gostaria muito de falar sobre isso, quem sabe no futuro a gente fala, né, para a gente poder explanar um pouco mais, mas ele fala sobre 3 níveis de prioridade. O primeiro é o importante.
o segundo é urgente e o terceiro é o circunstancial. E dependendo como você coloca os compromissos, as atividades do teu dia nesse tipo de compromisso, né, nesse tipo de prioridade, você vai perder o seu investimento ou vai investir o seu tempo. Então, basicamente, a maior parte do nosso tempo deve estar no que é importante. A coisa só se torna urgente porque um dia foi importante e você não fez. Então, foi importante. Eu preciso levar o meu exame no médico para ele ver. E fica na gaveta. Aí se torna urgente. Eu perco a validade daquilo. Podia ter feito lá quando era importante. E já teve gente que morreu por causa disso, né? Então, aquilo que é importante eu tenho que fazer hoje. Ele tem que ter data, ele tem que ter hora. Que nem as pessoas dizem o seguinte, eu vou começar inglês. Ok, quando? Em fevereiro. Em fevereiro pode ser fevereiro de 2020. Para o cérebro, se não tiver uma data, se não tiver um local, se não tiver inconformidade, não funciona. E aí, como é que a gente faz isso? Escreve as metas? Escreve. E cola na frente para olhar toda hora? Normalmente, eu utilizo para as metas importantes a cor vermelha. É importante, é vermelho, é o símbolo do bombeiro, é o símbolo do policial, é aquele símbolo de urgência, né? Aquele símbolo de importância, aquele símbolo de máximo. Para urgência, normalmente, eu ocupo o azul, que é um símbolo onde é que eu tenho ainda como remediar, eu tenho ainda como localizar ele na agenda. Eu tenho como ainda criar um grau de prioridade para ir acertando com o tempo. Lembrando, menos de 10% do teu tempo deve ser localizado nos compromissos urgentes. Se você se focar no urgente, você não faz o que é importante e o importante se torna urgente, ok? E o circunstancial é aquilo que é banal. É aquilo que acontece sem você. E por incrível que pareça, as pessoas devotam boa parte do seu tempo ali. Por exemplo, elas deixam de fazer alguma coisa por algo que aconteceria sem elas. Tem um aniversário hoje de um colega de trabalho, o cara teria que estudar algo que poderia definir a carreira dele. Ele deixa de fazer isso que é importante para fazer isso que é circunstancial. E o que acontece é que em 10 anos ele não alcançou nada, ele não saiu do chão, ele não saiu do lugar. Está dentro do foco, né? Exatamente, exatamente. E a gente começou falando que ainda tem metade do ano, né? E sempre é hora de começar, sempre é hora de tentar definir as metas e ir atrás, né, Thiago? Eu faria uma pergunta para as pessoas que estão assistindo a gente hoje. Quais são os 10 sonhos que você quer alcançar até metade de 2019? Ou seja, daqui a um ano, em junho do ano que vem, quase julho do ano que vem. Você vai mapear os 10 sonhos. Segundo passo, você vai colocar a prioridade. Você mapeou os 10, agora você vai colocá-lo em prioridade. Qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3, qual é o 4. Aí, o mais importante é o passo 3. Você vai criar um ciclo de ações para cada sonho. Sabe o que é o ciclo de ações? É o gatilho que vai tornar o sonho possível. Por exemplo, eu quero uma Land Rover, entendeu? Eu quero uma Land Rover. Ok, o meu trabalho, ele possibilita uma Land Rover? Nem pensar. Então, é lógico, você vai ter que pedir as contas desse trabalho e ir para outro. Ou desistir do sonho. Sim, o meu networking hoje, ele possibilita a Land Rover? Não. Então, é lógico que eu vou ter que abandonar. Basicamente é isso. Tá certo. Tem muito o que falar de coach, né? Tem muito. Tem várias pessoas elogiando aqui, fazendo perguntas. Vou passar para ti para que tu responda a elas. Okay. Te agradeço já. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Sucesso. Eu agradeço. Mais sucesso para ti. Eu espero que a gente possa estar junto no futuro e eu acho que é um assunto muito grande. Com é um certeza. assunto que gera muitas dúvidas. Tem gente dizendo aqui que já mudou a vida só de te ouvir. Olha que beleza. Muito obrigado. E esse é o nosso objetivo, né? E esse é o meu objetivo também, claro. Obrigada. Eu agradeço. Gente, obrigado. Obrigada pela participação. Beijo, boa tarde, excelente semana para todo mundo. Até amanhã.